Vamos começar. Tá aí nosso template. Vamos iniciar. Estudo bíblico, deixa eu voltar aqui. Estudo bíblico, revelação do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, Apocalipse. Então, como sempre eu falo e sempre esclareço para os irmãos que a palavra Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse, a tradução dessa palavra significa revelação. Revelação de quem, né? A revelação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo a João, o evangelista, que estava como prisioneiro de Roma na ilha de Patmos. Então, ali onde João passou os últimos dias da sua vida, ele recebeu por meio do Senhor Jesus Cristo a revelação, né, que nós estamos estudando desde o começo da quarentena, estamos terminando. Então, para quê? Qual que é o propósito, né, dessa revelação? Qual que é o propósito do livro de Apocalipse? E não é para passar medo, não é para assombrar, causar ansiedade, mas o propósito do livro de Apocalipse foi para confortar, alegrar, encorajar, fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava em plena expansão, né? Os irmãos que estavam sendo convertidos, foram convertidos em Cristo Jesus e estavam ali na Ásia Menor também, onde nós vimos as 7 igrejas, e sabemos que as 7 igrejas apontam para a igreja triunfante e para a igreja militante, para toda a igreja. Então, ao ler ou ao estudar o livro de Apocalipse, nós entendemos que essa revelação foi para nós também, né? E com o intuito de nos encorajar, de nos fortalecer por aquilo que passamos ou por aquilo que iremos passar como igreja. Então, é muito bom entender, irmãos, e eu sempre falo, que Apocalipse fala sobre aquilo que já aconteceu, sobre aquilo que está acontecendo e sobre aquilo que irá acontecer. Então, em relação ao passado quanto ao presente e como ao futuro, traz para nós essa palavra de encorajamento, de alegria e de vigor espiritual. Porque sabemos que Deus está vendo todas as coisas, Deus está sentado no trono, controlando todo o universo, e Deus também trará uma resposta nos últimos dias em relação a toda maldade, a toda injustiça sofrida por parte da igreja. Tá bom? Deus olha também a igreja de forma como um todo, tá bom? Vamos seguir, então, irmãos, vamos passar para frente. O tema da aula de hoje é o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, tá bom? A gente sempre fala, eu estou usando como base, né, um texto, uma obra base, o livro do Hernán Dias Lopes. Também como material auxiliar eu tenho usado esse, né, do LED, um material antigo. Também tenho usado do John Stott e do Greg, né? Tenho usado esse também do William Hendricks. Já estamos concluindo, né? Graças a Deus nós estamos concluindo. Irmãos, então tá aí o tema, o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Então nós vamos para a introdução, né? As considerações introdutórias. Primeiro, nós vemos aqui um convite, né? Um primeiro convite. Apocalipse 17, de 1 a 3, e João é convidado, irmãos, para ver a queda da grande meretriz. A Babilônia, que simbolizava a cidade do pecado. A falsa igreja foi consumida, então, pelo fogo. Essa falsa cidade ela foi consumida
pelo fogo. Então se deu esse primeiro convite para ver a destruição da grande meretriz, da grande cidade, da Babilônia. Então esse foi o primeiro convite. Agora, irmãos, o segundo convite, João ele é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da nova Jerusalém. Ele foi chamado no primeiro para ver a destruição e agora ele é chamado no segundo para ver o esplendor da nova Jerusalém, da cidade santa, a noiva do Cordeiro. A cidade eterna não é somente, irmãos, o lar da noiva. Ela é a noiva. A cidade não é edifício, mas pessoas. Como nós sabemos também que a igreja hoje não é apenas um edifício, mas a igreja são pessoas. A cidade aqui, a cidade santa, a cidade celestial, ela é formada por pessoas. Ela desce do céu. Sua origem está no céu. Ela foi escolhida por Deus. João agora vai contemplar, irmãos, o esplendor da nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. João fala de seu fundamento, João fala de suas muralhas, João fala de suas portas, João fala também de suas praças, ele fala dos seus ambientes. É importante salientar isso, porque nós vamos ver isso a partir do momento em que o texto será lido, né? Vamos lá para o texto em si. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, dos versos 9 ao 22, versos 9 até o final do capítulo 21 e o capítulo 22 de 1 a 5, tá bom? Então você vai ler, nós vamos ler o capítulo 21 dos versos 9 até o verso 27 e o capítulo 22 até o verso 5. Por quê, irmãos? Porque quando você observa, vi novo céu, nova terra, pois os primeiros céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, nós já tratamos aqui sobre o que significa o novo céu, a nova terra, nós já tratamos da figura do mar, né? E agora nós vamos falar da cidade santa, da Nova Jerusalém, que ele parte de uma generalização aqui, que é para uma particularização dessa cidade. E é nesta particularização, a partir do verso 9 até o final do capítulo 21, né, que nós iremos trabalhar. Mas se você tiver alguma dúvida, o chat do YouTube está aberto, você pode acompanhar a leitura por aí, tá bom? Os irmãos aqui. Pronto. Meus irmãos aqui, tá tudo certinho. Vamos lá, acompanha a leitura. Eu vou acompanhar olhando para minha tela aqui, irmãos, que está aqui aparecendo do lado, tá bom? Então vamos lá. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos,
e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento, de largura iguais. Deixa eu ver se eu não passei 2 vezes aqui. Não. Iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o undécimo de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, capítulo 22, irmãos, de 1 a 5. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Esse barulho que vocês escutam de fundo é a máquina serrando, uma maquita serrando os porcelanatos que a gente está colocando no salãozinho social da igreja, tá? Então, se estiver incomodando, estou deixando aí bem para os irmãos entenderem que de vez em quando esse barulho pode ser que incomode um pouco os irmãos, tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos seguir aqui. Boa tarde, Robertinho. Boa tarde. Bom dia, né, Robertinho? Bom dia, Janina. Bom dia, Ana. Deus abençoe vocês. Hoje é o penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Que bênção, né? Nós estamos aqui estudando. Então, o primeiro tópico desse sermão, desse estudo bíblico, está lá. A Nova Jerusalém é bonita por fora, ela reflete a glória de Deus. Do verso 11, irmãos, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima,
como pedra de jaspe cristalina. Então, irmãos, vamos entender então esse primeiro tópico. Quando João ele tentou descrever a glória da cidade, a única coisa que pode fazer foi falar em termos de pedras preciosas, irmãos. Aquilo que ele usou para falar era baseado naquilo que ele conhecia. Então, e aquele esplendor todo, ele comparou com pedras preciosas na quais, naquela época, eram coisas maravilhosas para aquele povo, né, daquele contexto. Então, ele tentou descrever de acordo com aquilo que ele conseguia assemelhar com a sua vivência, com a sua descrição de vida, sobre toda a presença de Deus, sobre toda a maravilha, tudo aquilo que Deus estava revelando para ele. A glória de Deus habitava no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, irmãos. Agora, nesse texto que nós estamos estudando, a glória de Deus habita nos crentes, nos irmãos, na igreja glorificada, a noiva do Cordeiro. Terá sobre si a plenitude e o esplendor de Deus. A Shekinah de Deus vai brilhar sobre ela eternamente. Porque lembra, nas considerações introdutórias, que eu falei que a Nova Jerusalém, muito mais do que uma cidade, ela é pessoas. Ela é construída de pessoas. Então, irmãos, assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória do Senhor. Essa glória, irmãos, ela é uma glória indescritível, né? Como nós vimos aí, ela é indescritível. Como indescritível também, irmãos, como indescritível também é Deus. Como nós vimos lá em Apocalipse 4:3. A igreja é bela por fora, ela é como uma noiva adornada para o seu esposo, não tem rugas, suas vestes estão alvas. Então, irmãos, esse é o grande esplendor dessa nova Jerusalém, que é bonita por fora, que reflete a glória de Deus, assim como a lua reflete o brilho do sol. Mas também, irmãos, como segundo tópico, deixa eu passar aqui, a Nova Jerusalém, ela é bonita por dentro, os versos 19 a 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo fundamento de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, né? Então, perceptível, irmãos, aqui, é perceptível o quanto essa Jerusalém, essa nova Jerusalém, essa cidade celestial, ela é bonita também por dentro. Ela não é bonita só por fora, pelo lado de fora, mas também pelo lado de dentro. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento. Ninguém vai colocar pedras preciosas aonde ninguém vê. Mas no alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas. Olha que interessante. A beleza, riqueza e esplendor no seu interior. Não há coisa feia dentro desta nova cidade, dessa nova igreja. Nada escondido, irmãos, nada escondido. Nada debaixo do tapete. Essa igreja pode passar por uma profunda investigação. Ela é bonita por fora e ela é bela por dentro. Que maravilha, né, irmãos? A gente poder olhar para essa situação e poder espelhar e poder, como igreja, uma igrejinha local como a nossa igreja, né, Quarta Igreja Presbiteriana, né, uma igreja simples, humilde, mas uma igreja conhecida como uma igreja que ama, e essa igreja possa de fato ser uma igreja transparente, uma igreja bela,
não só por sua estrutura, mas uma igreja bela pela vida daqueles que frequentam, que são membros da igreja, uma igreja de que não tem nada debaixo do tapete, não tem nada escondido, mas uma igreja tão viva e tão transparente. Esses dias ontem mesmo, né? Eu estava olhando o arquivo digital da igreja e vendo as fotos antigas. Até mandei algumas fotos para uns irmãos e para outros, depois eu tenho que mandar para o resto outros, né? E que saudade deu, né, irmãos? Que saudade deu, né, de poder estarmos reunidos, né, da forma que fazíamos, né, antes. Que saudade, né? Que saudade. Pude olhar também o nosso culto de ação de graças do ano passado, do outro ano e ver, né? Mas Deus sabe de todas em meio a essa pandemia. Eu creio nisso, irmãos. Mas vamos seguir. Obrigado, Ana Lúcia. Então, tá tudo bem. Não estão ouvindo o barulho das obras, né? Vamos lá. Terceiro tópico, irmãos. A Nova Jerusalém é aberta a todos. Dos versos 13 a 25. Tá aí os versos 13 a 25. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, tá? Então, irmãos, a cidade, essa cidade, ela tem 12 portas. Ela tem 12 portas. Ela tem portas para todos os lados. Isso fala, irmãos, da oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso empreendimento de Deus que é a igreja. Nesse maravilhoso, né, essa maravilhosa obra de Deus que é a igreja, que somos nós. Para você ter uma noção, a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, ela tem 12 portas. Deve ser um resquício, né, que devemos viver no porvir. Como é a receptividade das nossas igrejas? Como tem sido massacrados pelo mundo, tão perseguidos por aqueles que chegam tão machucados, né? Como tem sido as portas da nossa igreja para essas pessoas. Então, irmãos, venha de onde vier, as pessoas podem entrar. Os habitantes dessa cidade são aqueles que precedem de toda tribo, de todo povo, de toda língua e de toda nação. São todos aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há preconceito, não há acepção de pessoas, ateus, a todos os lados. O noivo convida, vem. A noiva convida, vem. Quem tem sede recebe a água da vida, irmãos. E nesta cidade, os santos do Velho e do Novo Testamento estarão unidos. A cidade é formada de todos os crentes da antiga dispersão. Está aí o verso 12 que a gente leu. A nova dispersão está no verso 14. Nenhum daqueles que foram remidos ficará de fora dessa gloriosa cidade. Que maravilha, que verdade esplendorosa para nós, irmãos. Está aí, então, o significado dessas portas abertas, o significado dessa quantidade de portas, né? O que são os 7 anjos, as 7 taças? Amém, irmão. Eu falei sobre os 7 anjos, as 7 taças, se eu não me engano, no capítulo 11 ou 12. Mas vamos lá. Qual foi o verso que você leu, irmão? Qual foi o versículo no começo? Ana Lúcia? Qual foi o versículo? Quando eu falei das 7 taças, né? Ana Grijó, versículo 31, 21:9, né? Que você quer falar? 21:3. 21:3.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com homens, Deus habitará com eles. 21:9. Porque as primeiras se passaram, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo... irmãos, a gente falou das 7 taças e dos 7 anjos, viu, Ana Lúcia? As 7 taças eram as 7 taças do juízo de Deus. Quando simboliza os 7 anjos, é a totalidade do poder, a totalidade da criação angelical. E as 7 taças mostram a totalidade do juízo de Deus. Então, se você perceber aqui, e falou comigo. Então, qual que é a finalidade do texto de falar dos 7 anjos e das 7 taças do juízo? Que o anjo poderoso que foi encarregado do juízo final daqueles que nós estudamos das taças, foi esse que falou com João. Entendeu, Ana Lúcia? Então, esse é o propósito desse anjo aqui, né, que foi o mesmo anjo do juízo que derramou as taças, né? Foi o mesmo anjo que falou com João. Tá bom? Vamos seguir então. A Nova Jerusalém aberta para todos. Tópico 4. A Nova Jerusalém não é aberta a tudo. Versos 12 e verso 27. Tá bom? Versos 12 ao verso 27, irmãos. Então, a cidade, irmãos, tem uma grande e alta muralha, né? Além de ter portas para todos os lados, é aberta para todos, ela tem uma alta e grande muralha. Muralha, irmãos, fala de proteção, fala de segurança. Embora haja portas e portas abertas, nem todos entrarão nessa cidade. O verso 27 é bem claro sobre isso. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Tá bom? Não é porque lá vai ter perigos e inseguranças que precisa da muralha. Lembra que eu falei para vocês e sempre falo que Apocalipse você tem que entender a forma simbólica que ele está falando, tá bom? A forma simbólica, tá? Então, é no sentido de que não entrará contaminação. Por quê? Qual que é o significado da muralha, né? A muralha representa que ali é algo que vai estar... Quem estará dentro da cidade, né, são apenas coisas puras, coisas santas. Tá bom? Embora, então, irmãos, as portas estejam abertas, em cada porta há um anjo, né? Verso 12 mostra isso. Assim como Deus colocou um anjo com a espada flamejante para proteger a árvore da vida no Éden, assim também há um anjo em cada porta dessa cidade. O muro demarca a santidade da cidade, separando o puro do impuro. Deus é um muro de fogo que protege a igreja, irmãos. Como está lá em Zacarias 2:5. A igreja está segura e nada pode perturbá-la na sua glória, irmãos. Essa é a questão da Nova Jerusalém, esse é o significado dessa cidade ter muralhas. Ali haverá segurança, ali o sentimento de segurança é muito grande. Não haverá mais medo dos inimigos, como as cidades no Antigo Testamento, as cidades nos tempos bíblicos eram construídas em lugares estratégicos, com muralhas, com pequenas entradas apenas para comerciantes e tudo mais. Não, agora essas muralhas não representam mais o medo do inimigo, né? Porque, como vimos, o inimigo já foi destruído, o inimigo já foi mandado para o lago que arde como fogo e enxofre. Não existe mais o inimigo. Agora, essas muralhas significam a segurança de um lugar puro, a segurança de um lugar completamente puro. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Que coisa maravilhosa, né? A gente, nesse mundo, a gente
a gente se frustra demais com a gente mesmo, com outras pessoas. A gente decepciona com as nossas atitudes, decepciona com a atitude do outro, né? E nós vivemos uma grande insegurança em relação à sinceridade, com pureza, com ternura de coração. E a gente não pensa que o outro sempre tem uma pulga atrás da orelha, né? Então, olha que você vê que interessante, né? A igreja local, ela deveria refletir essa pureza. Ela deveria espelhar essa pureza. Nossa comunhão na igreja, ela deveria ser uma comunhão sincera, como essa comunhão vai ser no céu. A gente lutar por uma comunhão sincera, verdadeira, amorosa, bondosa e misericordiosa. A nossa comunhão na igreja, o nosso congregar na igreja, ela deveria de fato ser um congregar, uma comunhão, sem ter uma pulguinha atrás da orelha, sem ter um pezinho atrás, né? Eu não sou verdadeiro, sim, como diz os antigos, né? Um beicinho de pulga, aquilo que nós vamos viver na glória. Se a igreja conseguir refletir esse beicinho de pulga, né? Essa parcelinha mínima dessa glória na eternidade, meus irmãos, que bênção, que maravilha, né? A gente poder se relacionar na igreja, na comunhão, sem reservas. Vamos lá. Embora a igreja tudo, muitas vezes a igreja hoje tem... Que maravilha, né? Às vezes hoje se fala muito de preconceito, hoje se fala muito de homofobia e tantas outras coisas mais. A gente tem nós temos preconceitos em relação a tantas coisas, né? Mas o que nós devemos ter dentro do nosso coração é o seguinte, irmãos: nós precisamos odiar o pecado, mas precisamos amar o pecador. Ana Grijó escreveu aqui: os fundamentos das muralhas são acordados por pedras. O que significa? Apocalipse 21, 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aquilo que eu falei, Ana, no início, né? Aquilo que eu falei no início, né? Ninguém numa construção, dentro da visão humana, né? Você numa construção, aquilo que é bonito você quer mostrar, né? E geralmente o que é o mais importante de uma construção? É a fundação. E a fundação ninguém vê, né? A fundação ninguém vê. Agora João, ele viu com transparência os fundamentos, né? Ele viu com transparência esses fundamentos, né? E viu o quão precioso é os fundamentos. E o que ele assemelha ao que ele viu é com aquilo que ele conhecia, né? E ele traz então aquilo que era de mais precioso no seu contexto, que são as pedras preciosas. E ele traz para a realidade dele. Ele assimila com aquilo que ele viu com aquilo que ele conhecia de mais precioso, né? Então, mostrando que essa nova Jerusalém, né, os seus fundamentos não precisam estar ocultos. Mostra a preciosidade desses fundamentos. Aí, irmãos, a Ana falou aqui, deixa eu perceber aqui. Fundamentos, muralhas, verso 19, né? Olha o verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras. A cidade, Ana, pensa aqui, adornados, né? Está mostrando, enfeitando, né? Abrilhantando. Pensa aqui, a cidade representa a igreja. A cidade representa a igreja. Nós vimos isso em Apocalipse, você lembra, né? Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja nós sabemos que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Mas os fundamentos, e você vai perceber que é formado dos patriarcas do Antigo Testamento, dos apóstolos. A igreja é formada por toda essa bela história, maravilhosa história que Deus foi construindo através da revelação progressiva. Olha que maravilha, né? Os fundamentos agora todo mundo vê essa preciosidade,
essa beleza através do amor e do cuidado de Deus durante toda a revelação da história da igreja. A igreja foi construída sobre pedras preciosas. Ela é adornada com pedras preciosas. Tudo aquilo que a igreja passou e do cuidado de Deus, da revelação de Deus, do evangelho, do plano da redenção, agora adorna os fundamentos dessa igreja. Adorna o fundamento dessa cidade, onde nós vamos habitar eternamente. Ok? Maravilha? Entendeu? Vamos lá. Quinto ponto. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. Fundamento da verdade, verso 14. Irmãos, esse símbolo fala da teologia da igreja. A igreja ela está edificada sobre um fundamento dos apóstolos, irmãos. Jesus Cristo é a pedra angular desse fundamento. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada, sobre as Escrituras. A Nova Jerusalém não está edificada sobre Pedro, sobre as visões e revelações qualquer, mas sobre as revelações escriturísticas. Sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base. Não é uma igreja mística e nem liberal. Ela é uma igreja que é centrada na palavra, na revelação da palavra de Deus. Ela é uma igreja cristocêntrica, porque toda palavra converge para Cristo. Toda palavra aponta para Cristo. Cristo como sendo o Logos de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder realizador da palavra de Deus, o agir de Deus, o Logos divino. Tá bom? Exatamente, Ana. Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo mostra para Cristo, tudo volta para Cristo. Aí nós entendemos o sola Christus. Nós entendemos a suficiência de Cristo. Cristo tem que ser suficiente para a minha vida como pastor da igreja da quarta igreja presbiteriana. Cristo tem que ser suficiente na sua vida como membro da igreja da quarta igreja presbiteriana. Cristo tem que ser suficiente para a igreja, né? Nada além de Cristo, porque tudo converge em Cristo. E se assim o formos, irmãos, que maravilha será, que maravilha é e que maravilha ficará. Bom, vamos seguir então o sexto ponto. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos, dos versos 15 a 17. Tá aí, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Olha que interessante. Então a cidade é quadrangular. Então o comprimento, a largura, a altura, elas são iguais. A cidade tem 12.000 estádios, ou seja, irmãos, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Não existe nada parecido no planeta, irmãos. É uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju. Na Nova Jerusalém, a maior montanha da Terra. Da altura do Pico Everest. Essa cidade, irmãos, é um verdadeiro cosmos da glória de Deus. Verdadeiro cosmos da glória e da santidade de Deus. E é óbvio, irmãos, que esses números representam a assimetria. É óbvio que esses números representam a perfeição, a vastidão,
a totalidade, irmãos, ideais da Nova Jerusalém. Não existe bairros de ricos ou bairros de pobres nessa cidade, não existe favela. Toda cidade ela é igual. Significa, irmãos, exatamente isso, a igualdade. Não há casebres nessa cidade. Existem sim mansões feitas por mãos. A mão de Deus, o arquiteto, o fundador dessa cidade. A medida da cidade, irmãos, é um símbolo de sua majestade. É um símbolo da sua magnificência, da sua grandeza, da sua suficiência. Essas medidas indicam, irmãos, a perfeição da cidade eterna. Nada está fora de ordem ou fora de equilíbrio. Nada está fora de ordem ou fora de equilíbrio. Tá bom? Mas também, vamos lá, seguindo os tópicos. A Nova Jerusalém é lugar onde se vive em total integridade. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, irmãos. Como vidro transparente. Verso 1 até 21b, né? Então, não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça da cidade. O lugar central onde as pessoas vivem é de ouro puro, como vidro transparente. Tudo ali vive na luz. Tudo está descoberto. Tudo ali está revelado. Não há nada em oculto, não há nada escondido, irmãos. Não há nada que não possa ser percebido. Não, a integridade é a base de todos os relacionamentos. A integridade é a base dessa cidade. É isso que nós precisamos também viver como essa igreja que representa a Nova Jerusalém. Que nós venhamos ser límpidos, transparentes, puros, amorosos. Tá bom, irmãos? Vamos seguir, então. Vamos seguir para o oitavo. São muitos pontos, muitos tópicos. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, no Velho Testamento, vocês sabem disso, a presença de Deus estava no tabernáculo. Ali dentro do templo, no Santo dos Santos, e tinha aquele critério todo. Mas depois que o véu do templo foi rasgado, Deus veio habitar na igreja, Deus veio habitar em nós. O Espírito Santo enche a nossa vida como edifício. Não há mais separação. Nós agora vivemos na presença de Deus. A presença de Deus está em nós. Nele vivemos, cantamos, andamos e nos movemos. Nós vivemos na presença de Deus continuamente. Eu acho até assim meio engraçado quando a gente fala assim: irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Irmãos, vamos agora entrar na presença de Deus. Irmãos, vamos agora invocar essa presença de Deus apenas de forma litúrgica, né? Porque em Deus nós já estamos. Quando a gente fala isso, né? Vamos entrar na presença de Deus, vamos invocar a presença de Deus, de forma de que o nosso coração se converja para aquele momento. Não de que agora nós vamos pedir para que a presença de Deus venha, porque nós não estamos na presença de Deus. Porque se a presença de Deus não existisse continuamente, nós estaríamos vivendo um vácuo. Um vácuo total. Vivemos na presença de Deus. Então, essas menções litúrgicas, elas servem apenas para chamar a atenção do nosso coração de que precisamos agora nos concentrar de que aquele momento, ele foi um momento separado para que de fato, um culto litúrgico apresentado, uma oração sendo apresentada dentro da nossa vida, que é um culto a Deus.
A nossa vida é uma continuidade de culto a Deus. Nós estamos o tempo todo conectados com Deus. Não há essa separação. Tá bom, irmãos? Eu não sei se vocês estão entendendo, pode ser um pouco complicado, mas é isso mesmo, irmãos. Nós não temos como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir dessa presença. Se suba aos céus, tu lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, tu me verás, ali estás. Se tomas asas. Nós estamos envolvidos pela presença de Deus. Nós estamos envolvidos nessa presença de Deus. Tá bom? Então não é errado eu orar assim. Deus, vem com tua presença venha se fazer real, né? Isso demonstra o nosso anseio, o nosso apelo do nosso coração, não pelo fato de desconsiderar que nós vivemos na presença de Deus, tá bom? É uma forma litúrgica, né? Uma forma poética de se orar, né? Mas nós sabemos da realidade de se viver na presença de Deus, tá? Vamos lá. 9. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Da manifestação plena da glória de Deus. Irmãos, a cidade será iluminada não mais pelo sol ou pela lua de noite. A glória de Deus a iluminará. A lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro. Cristo será a lâmpada que manterá, irmãos, a luz sobre essa cidade, sobre essa nova Jerusalém, sobre essa igreja. A noiva do Cordeiro não é como a meretriz que se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra é que vieram a ela para conhecer a glória do seu noivo e depositar aos seus pés as suas coroas. Esta igreja não está a serviço dos reis, ela está a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa igreja ela é iluminada pelo próprio Deus. Deus é a luz dessa igreja. Deus é a luz dessa cidade. E por Deus ser a luz dessa cidade, né, ela é a manifestação plena da glória de Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. 10. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado onde corre o rio da vida. Olha que legal. Vamos falar sobre isso, irmãos. A Nova Jerusalém é uma cidade, é um jardim, é uma noiva. O jardim perdido no Éden, irmãos, é o jardim reconquistado agora no céu. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui, esse mesmo homem, ele pode se alimentar da árvore da vida. Lá ele adoeceu pelo pecado. Aqui ele é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse dessa vida eterna. No jardim do Éden, irmãos, lá havia 4 rios. Nesse jardim celestial, há um único rio, o rio da vida. Ele flui do trono de Deus, ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom soberano da graça de Deus. Por onde ele passa, ele traz vida, ele traz cura, ele traz salvação. O rio da vida simboliza a vida abundante na gloriosa cidade que Deus preparou para mim e para você. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tópico 11. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Aleluias. Versos 3 e 4 do capítulo 22, irmãos. Então, irmãos, o trono fala da soberania e do governo de Deus. O Senhor governa sobre a sua igreja. O Senhor governa sobre essa cidade, sobre essa igreja. Essa igreja, essa cidade é comandada por aquele que está no trono.
ela é submissa, ela é fiel. Esse é um trono de amor. Os súditos também são reis. Eles obedecem prazerosamente. A igreja pode estar situada onde está o trono de Satanás, como Pérgamo, irmãos, mas o trono de Deus está no coração da igreja. Na Nova Jerusalém, vemos o propósito. Vemos o propósito. Olha aí que legal. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. A sua fronte está o nome dele. Nosso trabalho, irmãos, em Deus será deleitoso. Hoje pode ser que o nosso trabalho em Deus não é tão deleitoso. Talvez nós fazemos a obra de Deus com sofrimento, com dificuldades, com perseguições, por parte do diabo, do mundo. Mas lá nessa Nova Jerusalém, nesse tempo que do porvir, o nosso trabalho a Deus, o nosso serviço a Deus será deleitoso, prazeroso. Vamos servir aquele que nos serviu, que deu a sua própria vida por nós. Que deu a sua própria vida por nós. Nós descansaremos das nossas fadigas, das nossas crises, dos nossos traumas, das nossas incongruências. Descansaremos dos nossos conflitos internos e externos. Na Nova Jerusalém nós vamos ter intimidade com o Senhor. Nós vamos contemplar a face de Deus, irmãos. Nós jamais, o que mais ambiciamos no céu não são as ruas de ouro ou os muros de jaspe luzentes, não são as mansões ornadas de pedras preciosas, mas contemplar a face de Deus, a face do nosso Pai. Céu é intimidade com Deus. Essa é a esperança e a meta da salvação individual em toda a Escritura, irmãos. A contemplação de Deus, o desfrutar de Deus, o gozar de Deus. Então, é por isso que não haverá mar, porque a fonte de vida é Cristo suficiente. Isto, o mar é separação. O mar significa agitação. O mar significa temor. E agora, por isso não haverá mais mar. A suficiência de Cristo, a manutenção de Cristo, a paz de Cristo. Tá bom, irmãos? Tudo isso. E último tópico. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas para reinarmos com Ele no céu. Ele não apenas nos levará para a glória, mas também para o trono. Nós seremos não apenas servos no céu, mas também reis. Nós reinaremos com o Senhor para sempre, e sempre, e sempre. Cristo vai compartilhar com a sua noiva a sua glória, a sua autoridade, o seu poder. Nós iremos reinar com reis no novo céu e na nova terra. Nós iremos reinar como reis, irmãos. Que honra, que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Então, essa é a realidade, irmãos. Então, para concluir, qual que é a conclusão, irmãos? Então tá, essa conclusão eu tirei do livro do Hernandes Dias Lopes, tá? Você já é um habitante dessa cidade santa? Você já tem uma casa nessa cidade? Seu lugar já está preparado nessa cidade? Onde você coloca o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia?
A qual igreja você pertence? A noiva ou a grande meretriz? Qual é o seu destino? O paraíso ou o lago do fogo? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro será a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão. Escolha a vida para que você viva eternamente. Amém, irmãos. Amém. Amém. Então, irmãos, que maravilha a gente poder estudar a palavra de Deus, né? Que maravilha a gente poder estudar, olhar para as nuances bíblicas e entender a palavra de Deus. Louva a Deus, porque agora, domingo que vem, nós vamos estar encerrando o livro de Apocalipse. Que maravilha! Que bom, irmãos, que bom. Estamos encerrando o livro de Apocalipse. Creio que os irmãos deve ter compreendido muita coisa, né? Se você quer iniciar, se você não acompanhou o estudo todo, no meu canal do YouTube, lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist que foi criada com todas as aulas. Da primeira aula até essa agora e depois a última. Né? São quase 30 episódios. 30, hein? Que bênção. Que maravilha, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus?